Vamos falar agora das eleições dos Estados Unidos, agora que são 14 horas e 33 minutos. 14h33. Nesta madrugada, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou pela primeira vez após o atentado que aconteceu no último final de semana. O ex-presidente teve a candidatura confirmada na Convenção Nacional do Partido, que aconteceu na última noite. O Luca Bassani está aqui com a gente e acompanha a corrida eleitoral. Quais são os destaques desse discurso, Luca? Deve ser boa noite, que eu acho que você está em Lisboa, onde são 18 horas e 33 minutos. Vai você, Luca. Estou já de volta em Munique, Capeza, aqui são 19h33, mas sempre de olho em tudo que acontece nos Estados Unidos. Como você bem enunciou, a convenção do Partido Republicano terminou na cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, que é um dos fundamentais a serem ganhos para o sistema do colégio eleitoral e para a vitória do próximo presidente dos Estados Unidos. Nós vemos que durante esses 4 dias, vários desafetos de Trump no passado, que estiveram criticando o presidente Trump, confirmaram o seu apoio ao republicano, ao mesmo tempo em que J.D. Vance, também o seu escolhido para vice-candidato à presidência, também se pronunciou e se colocou ao lado dos trabalhadores, falando que a classe política que está desligada do eleitorado mais pobre, mais suburbano, se assim podemos dizer, voltará a se preocupar com todas essas classes sociais, uma vez que Trump volte a ser presidente. O ex-presidente Donald Trump fez, então, aparições em vários desses dias e ontem fez o seu discurso falando inicialmente sobre a experiência, como foi estar tão perto da morte após a tentativa de assassinato no último sábado, em que milímetros o salvaram. Ele, inclusive, deu uma declaração falando que Deus esteve ao seu lado. Nós separamos um trechinho, vamos acompanhar. Eu falei para mim mesmo, nossa, o que é isso? Só pode ser um tiro. E levei a minha mão até a minha orelha. Minha mão estava coberta com sangue. Tinha sangue para todos os lados. Eu imediatamente sabia que era muito sério, que estávamos sob ataque. E em um movimento só, eu fui para o chão. Os tiros ainda estavam sendo disparados quando os corajosos agentes do serviço secreto correram para o palco e eles realmente correram. Eles correram para o palco. Tinha sangue saindo para todos os lados e, de uma certa forma, eu me senti seguro, porque Deus estava comigo. Eu senti isso. Pois é, nós vemos que ao longo desta convenção, o símbolo que foi utilizado para se solidarizar com Donald Trump foi exatamente esse curativo na orelha, onde muitos daqueles presentes também utilizaram esse curativo, por mais que não estavam machucados. Nós vemos também que Donald Trump, ao invés de utilizar um tom mais combativo com a atual administração, falando dos eventuais erros causados por Joe Biden na questão da política externa, ou até mesmo na economia, ele buscou um tom um pouco mais conciliador, dizendo que vai ser um presidente para todos os americanos, independentemente da raça, do credo, da orientação sexual. Também em relação a isso, separamos um trecho do ex-presidente. Vamos acompanhar. Em uma época onde a política frequentemente nos divide, é hora de lembrar que somos todos compatriotas. Nós somos uma nação inseparável, sob Deus, com liberdade e justiça para todos. E nós não devemos criminalizar a discordância ou demonizar as diferenças políticas, que é o que vem acontecendo em nosso país nos últimos tempos, de um jeito que ninguém nunca viu antes. Então, nós conseguimos ver que Trump adotou a estratégia que foi já mencionada no começo dessa semana, de tentar buscar a conciliação, um tom mais ameno, falando também para os eleitores do famoso Midwest americano, nessa região da Pensilvânia, Wisconsin, Minnesota, Michigan, das Dakotas, de Ohio, para que possa conseguir conquistar esses eleitores tão fundamentais no sistema eleitoral americano. Ao mesmo tempo, nós vemos que essa campanha, então, acaba fortalecendo Donald Trump após a convenção e principalmente após a tentativa de assassinato,
considerando que as últimas pesquisas mostram uma vantagem aí de cerca de 3% no voto popular e também vantagens expressivas nos 5 estados que são cruciais para a vitória no sistema eleitoral americano, sendo eles Arizona, Nevada, Pensilvânia, Wisconsin e também Michigan. Portanto, os republicanos acreditam em uma vitória muito impressionante daqui a 4 meses, quando a eleição acontecer em novembro. Bom, Luca, fica aqui conosco porque nós vamos debater com você esse assunto, porque é um assunto que pode mexer com o mundo inteiro e também com o Brasil. Diego Tavares, você acha que o Donald Trump está sendo bem orientado? Quer dizer, no momento em que ele se coloca como vítima, na verdade ele foi vítima, né? Mas na verdade que ele politicamente assume esse papel e consegue ter um discurso unindo todo o país, como ficam as chances de Joe Biden, inclusive acusado de ter relaxado com a segurança privada do candidato Donald Trump? Capês, ficam cada vez menores, evidentemente. Claro, o Trump foi vítima de um atentado terrível que poderia ter mexido com a história mundial. Mas a partir do atentado, tudo agora é jogo político. O discurso do Trump é motivado pelas consequências do atentado, todos os seus atos de campanha. Enquanto isso puder render frutos eleitorais, ele vai se aproveitar e eu acho que toma a decisão correta em, nesse momento, pregar um discurso pacificador, quase em harmonia ali com o que disse em seu discurso do Salão Oval o presidente Joe Biden. Trump sabe que isso é bom para ele e fragiliza ainda mais o atual presidente norte-americano, pré-candidato pelo Partido Democrata, que se encontra, inclusive, fora do jogo no momento porque está com Covid. Foi diagnosticado com Covid-19, segundo foi dito por sua própria equipe. Mas eu acho que o Trump acerta na sua linha de discurso ao pregar agora a pacificação. Isso é um momento, inclusive, que certamente vai ter efeitos em todo o mundo. Vamos lembrar que a democracia norte-americana é a maior democracia do mundo, é uma democracia que serve de espelho para muitas democracias do mundo, e eu fico me perguntando o que poderia acontecer ao redor do mundo caso Donald Trump adotasse agora um discurso ainda mais conflituoso, um discurso de ainda mais polarização. Então eu acho que ele acerta tanto do ponto de vista eleitoral quanto do ponto de vista da sua obrigação moral enquanto um ex-presidente e candidato a presidente a um país da magnitude dos Estados Unidos da América. Mônica Rosenberg, a imagem combalida do Donald Trump logo após o atentado, o rosto evidentemente abatido, a camisa aberta, aquela cena, depois ele tentando reagir com os punhos ali, balançando os punhos. Você acredita que ao reduzir o tom de agressividade, assertividade, falar em união, ele tende a diminuir a sua rejeição, ou pelo menos essa é a sua intenção? Espero que seja. Não vejo que ele reduziu a assertividade, reduziu a agressividade, mas ele foi extremamente assertivo no seu tom ternurinha. O foco foi família, inclusive a família dele esteve presente, fizeram falas. O tom de unificação foi muito positivo, muito importante. A primeira-ministra da Comissão Europeia, que foi eleita, fez o seu discurso ontem, não é primeira-ministra, mas é a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, fez também uma fala de despolarização, de unificação, e é o tom do momento, inclusive lá na Convenção Republicana, estava esse mesmo clima de união, lá onde sempre houve problemas, onde havia os anti-Trumps nas outras convenções, havia tensão, havia estresse. Ontem estava todo mundo pacificado, estavam todos unidos em torno do nome dele, o Vance, lá, o vice dele, estava lá presente. Então, realmente, a imagem que se passa é de segurança, de tranquilidade. Ele já foi uma fala de presidente. Eu achei extremamente positivo para quem realmente quer fazer de novo a América ser forte. Pagotto, a sua análise, eu queria só acrescer mais um ponto para você também abordar. Joe Biden autorizou a instalação de mísseis de longo alcance na Alemanha. Putin, como reação, diz que vai apontar os seus mísseis com armas nucleares para a Europa. Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, logo em seguida diz que o mundo precisa ter um juízo e parar com essa corrida armamentista. Você vê a possibilidade de que um tom conciliatório geral alcance todo mundo, ou isso deve ficar pelo lado da eleição americana? E como você vê a sequência dessa eleição? Capês, eu acho que tem muita coisa aí que é cálculo político, né? Primeiro que eu acho que o Trump não está fazendo esse movimento por conta de uma virada de análise que ele tem ou de conteúdo que ele traz para a sociedade. O Trump é isso que nós conhecemos.
O que ele está fazendo é uma sinalização para setores mais desgarrados, talvez, eu diria assim, dos democratas, do voto que ele não teve, para conseguir consolidar uma chance de levar as eleições para uma vitória. Eu acho que esse é cálculo, não tem nada de mudança de posição. Eu acho que o Trump foi o responsável, no último período, por jogar fogo, gasolina nessa fogueira. Então não há uma mudança, nenhum indicativo, a não ser que tenha acontecido um fato, além do que aconteceu nesse último final de semana, grave atentado contra ele, eu não acho que isso foi suficiente para ele mudar de opinião. Segunda opinião, eu acho que o que os Estados Unidos têm de política externa no tema dos conflitos no mundo inteiro, não há indicativo nenhum de mudança. Você mesmo trouxe aqui, Capês, o gasto militar americano supera todos os demais gastos somados. Ou seja, é um volume impressionante e o clima de Guerra Fria, o clima de tensão iminente, esse clima vai continuar sendo alimentado pelos Estados Unidos, porque interessa aos Estados Unidos na sua composição geopolítica mundial, inclusive até mesmo, vou falar de um tema mais mesquinho e diminuto, até mesmo na sua política de venda de armas no mundo inteiro, como um grande fornecedor que é. Então, para todos os lados que se olhar, a política externa americana, no que diz respeito ao tema armamentista, militarista e de conflitos, sejam eles reais ou sejam eles potenciais, de ameaças recorrentes e clima de Guerra Fria, vai prosseguir e, na minha opinião, vai aumentar no próximo período. Sobretudo, se o presidente da República for o Trump. Eu só não entendo, Pagotto. Vamos fazer uma análise, então, do governo Trump e do atual governo do Joe Biden. Em qual desses dois governos nós observamos no mundo mais conflitos? Evidentemente que todos os conflitos que nós acompanhamos, inclusive com potencial de desencadear um conflito mundial, ocorreram a partir do governo de Joe Biden. E você me diz aqui que o Donald Trump é o candidato que traz o conflito para o mundo? Isso está em descompasso com o próprio passado recente. Diego, me desculpa, assim, isso afronta os dados. Não tô afrontando dados, não. Se você observar, o governo Eisenhower lá atrás já fez uma denúncia do que é o sistema dos Estados Unidos nesse tema do conflito no mundo. E eu não estou achando que o problema é entre democratas ser menos belicoso ou republicanos. Eu acho que os dois... Você atribuiu ao Trump. Você atribuiu pessoalmente ao Trump. Sim, porque o Trump tem um papel diferenciado, tem um papel muito mais conflitivo no mundo. Por exemplo, o Trump olha para a América Latina e fala: vocês vêm aqui encher as nossas prisões e cometer crimes. Isso não é postura de conciliação, isso não é postura de quem quer enfrentar a polarização, isso é postura de quem quer alimentar a polarização. Quem depende disso, ele cresceu politicamente na polarização. Ele não cresceu politicamente em composição e harmonização do processo. Então, acho que não é. A posição do Pagotto ficou clara e o contraponto feito pelo Diego também. O Raquel pediu um pouquinho para licença a você, já vou chamá-la para trazer o Luca para essa discussão. Eu não sei não, pode ser, como o Pagotto disse, que é uma estratégia de marketing, ou o sujeito quando sobrevive por uma questão de fração de milímetros, ele repensa muita coisa. O Trump pode estar começando uma nova vida, uma nova visão, porque ele estava morto, literalmente morto naquele atentado. Então a gente não sabe, isso não dá para saber, talvez o tempo possa dizer, mas não podemos nos transportar para a alma dele para ter essa certeza. Uma certeza nós temos, Luca. Está ficando cada vez mais complicada a situação do Joe Biden, né? Aumenta a pressão sobre Joe Biden. Isso que eu queria que você dissesse. Inclusive, olha só, a ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é a Nancy Pelosi, que é a inimiga figadal do Trump, disse a democratas da Califórnia que o presidente está próximo de abandonar a candidatura nas eleições de novembro. Luca Bassani, esse Covid procede ou já é uma preparação de uma saída honrosa para um candidato que se tornou inviável? Olha, Capês, é importante a gente dizer que cerca de 24 horas antes do presidente Joe Biden ter sido diagnosticado com Covid, ele disse que apenas uma questão de saúde poderia fazê-lo desistir da candidatura. Não sabemos ao certo se o Covid, que é uma doença temporária e é tratável hoje em dia, vai ser um fator preponderante para que ele desista. Mas nós sabemos que os questionamentos não têm a ver só com a questão física dele, com a lentidão de andar, mas principalmente com a lentidão de falar, de fazer os seus pronunciamentos, de fazer o seu raciocínio ser entendido por todos quando está em ambientes tão importantes quanto as conferências da
da OTAN, por exemplo, que aconteceram na semana passada, quando visita algum chefe de Estado ou governo, ou até mesmo num debate presidencial, como foi no mês passado, quando encontrou o Trump pela primeira vez. Então, nós vemos essa pressão crescendo. Ontem saiu no The Washington Post, um dos principais jornais, uma das principais publicações dos Estados Unidos, que o presidente Barack Obama, que foi então presidente quanto Biden foi vice, disse que as chances dos democratas ganharem as eleições têm diminuído consideravelmente, principalmente se nós olharmos aqueles estados que foram cruciais para a vitória de Biden em 2020, Geórgia, Pensilvânia, também o cinturão azul, que é assim chamado, né, the Blue Belt, chamado ali Michigan, Wisconsin, também Nevada e Arizona, são estados hoje todos pintados de vermelho, segundo as pesquisas, com Trump tendo uma vantagem 4, 5, 6% em cada um desses estados, o que já é bastante grande se nós considerarmos historicamente como são as campanhas americanas. Então, eles estão vendo que essas chances diminutas de Biden poder se reeleger empurram a candidatura para um outro nome. O nome mais falado é da vice-presidente Kamala Harris, porque seria mais fácil até de um ponto de vista do financiamento de campanha, já que a chapa é uma só, né? Chapa Biden-Harris, ela receber todos aqueles fundos, utilizar aqueles fundos que já foram recebidos para seguir com a sua campanha. O problema é que dentro do Partido Democrata ela é extremamente impopular. Ela era uma senadora pela Califórnia, e lembrando que os políticos da Califórnia não são bem vistos no Midwest americano, que são fundamentais para se vencer em uma eleição. Então, às vezes, trocar Joe Biden por Kamala Harris pode até ser uma posição um pouco ainda pior para o Partido Democrata nesses estados-chave, já que ela não é uma figura popular quanto outros políticos. A dificuldade é escolher um nome em tão pouco tempo, já que a convenção americana está marcada para o dia 19 de agosto, ou seja, praticamente um mês para que isso aconteça, e nós não temos uma previsão de quais seriam os outros nomes, né? Nós sabemos o governador Newsom da Califórnia, ou a governadora a Gretchen Whitmer do Michigan, mas são nomes aí que não têm uma convergência de todo o partido, e o tempo ele é muito restrito para que isso seja tomado. Então, uma posição extremamente difícil dos democratas, tudo jogando contra, se assim podemos dizer. Raquel Galinatti, a sua análise, fica conosco mais um pouquinho, Luca, vamos ouvir a Raquel Galinatti. Os estrategistas da campanha dos republicanos, tudo que querem é um Trump agora, aproveitando o momento, paz e amor. Por mais que ele tenha que se portar nessa situação, o seu discurso, ele foi um discurso assertivo, quando ele fala, até contundente, quando ele fala sobre os imigrantes, foi um discurso coerente e lúcido, quando ele também discorre sobre os atentados, mas ele ainda tem essa situação bélica e de forma a se colocar acima como um grande líder mundial, com uma arrogância em que a gente não pode ali aceitar no momento em que ele fala que a criminalidade tanto de El Salvador como Venezuela se diminuíram por conta da migração de tais países dos criminosos aos Estados Unidos. El Salvador discorda de forma interna, os índices ali são reputados o encarceramento em massa, a punição muito rígida e restrita, e bem... Quando a gente fala de Venezuela, até o Observatório Criminal venezuelano até coloca como crédito, sim, a migração. Mas a migração não dos criminosos, que diminuiu os índices de roubo e assassinatos, mas das vítimas que lá estão. Então, essa prepotência inerente ao Trump não vai combinar com Trump, paz e amor. Agora, Luca, uma última pergunta a você, peço que seja bastante conciso, temos vários assuntos aqui. A Kamala Harris, ela é advogada, é senadora pela Califórnia, mas ela não tem muita experiência, dizem, no Poder Executivo. E já cometeu algumas gafes também. Uma candidata inexperiente pode substituir à altura o Joe Biden? Ela pode, quando vierem os debates, como é que ela pode se sair com relação a eles? E mais, se ela é da Califórnia, ela já está num estado em que os democratas ganham sempre. Vai agregar em outras áreas, que são áreas mais conservadoras, os chamados rednecks? Exato, Capês. Essa é a questão que o Partido Democrata se pergunta. Hoje a gente vê que ela não tem
uma popularidade nem interna no partido, nem dentro dos Estados Unidos, principalmente se nós considerarmos que o que fez Joe Biden ganhar a eleição em 2020 foi o voto dos indecisos e eleitores centristas. Kamala Harris, ela está mais à esquerda de Joe Biden, ela apresenta um viés mais progressista em questões relacionadas ao comportamento, à migração, ao aborto, também as questões relacionadas às questões de gênero, né, como uma pessoa pode se identificar, algo que acaba desagradando eleitores cruciais nesses estados-chave, nos swing states. Então, muito provavelmente esse nome possa ser escolhido, mas não tenha o impacto eleitoral desejado pelos democratas de reverter as pesquisas eleitorais e principalmente a eleição nesses pontos onde a eleição é decidida. Nós ficaremos acompanhando. Muitos dizem que no próximo final de semana, já amanhã ou domingo, pode vir uma resposta sobre a permanência ou não de Joe Biden na corrida eleitoral, mas só saberemos quando isso acontecer, e isso acontecendo ou não, estaremos aqui de plantão para trazer as informações à nossa audiência. Luca Bassani, muito obrigado, melhor correspondente internacional da televisão brasileira aqui conosco no Linha de Frente.